Olá, bom dia, meus irmãos queridos e minhas irmãs queridas. A paz do Senhor Jesus para o Senhor, para a Senhora, para todos aqueles que me assistem nesta casa de oração, Reino de Deus, que está aqui situada na Rua Serra do Caxambu, 179C, Vila Carmozina, Itaquera, São Paulo. Hoje é sexta-feira, meus irmãos, às 19 horas. Tem um culto de poder, de fé, milagre e libertação. O Senhor, a Senhora, todos que estão aqui de região próxima, venha. O Senhor, a Senhora são meus convidados de honra. Sejam bem-vindos. Tem palavra de fé, de vitória, de libertação, de salvação e de livramento, diz o Senhor dos Exércitos. Traga uma fotografia, meu irmão. Traga uma peça de roupa, uma carteira profissional daqueles que estão desempregados, daqueles que estão aprisionados numa cadeia, que estão aprisionados numa cama, numa doença, numa enfermidade, ou que estejam em algum lugar aprisionado em alguma coisa. Traga a fotografia dele. Traga a peça de roupa. Eu vou ungir, meus irmãos. Eu vou ungir, minhas irmãs. E vou dobrar os meus joelhos. Eu vou clamar ao Deus Todo-Poderoso. E ele vai alcançar. Esta pessoa vai libertar. Assim como ele libertou Daniel da cova do leão. Que hoje, nessa sexta-feira, Deus vinha ser livramento na minha vida, na minha família, na tua família, na tua vida. Que seja Deus socorro bem presente para mim e para o Senhor, para aqueles que nele crêem, para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. Esta palavra, meu irmão. Daniel foi lançado à cova dos leões, mas Daniel tinha juiz, tinha advogado e também tinha promotor. Como nós, aqueles que servem a Deus, tem advogado fiel, tem juiz e tem promotor. E tem um bom pastor para nos livrar das armadilhas da cova dos leões. Muitas das vezes, meus irmãos, estamos sendo acusados dia e noite. Mas aqueles que me acusam, que te acusam, vai ser jogado na cova dos leões. Quem diz isso não é o profeta Rosival, é a palavra da verdade. É o próprio Deus. Eles vão ser lançados. Porque o rei mesmo dizia isso. Aqueles que acusaram Daniel sem causa, e diz ao Senhor que maldição sem causa contra mim, contra você, não prosperará. Cai por terra. Volta de mão vazia, meus irmãos. Então, creia na palavra da verdade. A palavra que eu vou entregar para os meus irmãos neste dia, nesta sexta-feira, é uma palavra abençoada, que está aqui no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 24. O texto da mensagem, Daniel na cova dos leões. Tem muita gente que está aprisionados, em cima de uma cama, num leito de hospital, num presídio, num manicômio, num asilo, e em tantas outras situações, preso espiritualmente, preso numa situação que não se liberta, porque muitos querem ser libertos com a força dos seus braços, mas essa prisão, ela é espiritual, e só um pode nos libertar, e este um tem um nome, chama o Senhor dos Exércitos. Esse, através de seu Filho amado Jesus, e o seu Santo Espírito, e os seus anjos, esse vai nos libertar. Esse vai nos dar vitória. Receba no seu coração. Vou repetir para que a senhora abra sua Bíblia, leia o que eu estou entregando para o Senhor, para a senhora, neste dia. Amém? Daniel, capítulo 6, versículo de número 24. Aleluia! Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinha acusado a Daniel. Aleluia! E foram lançados na cova dos leões.
eles, seus filhos e suas mulheres. Aleluia! E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram todos os ossos. Meu Deus querido e meu eterno Salvador, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através do teu Santo Espírito, onde entrar minha voz neste dia, entre essa santa palavra, sendo o Senhor livramento para mim, para os meus filhos, para minha esposa, para os meus netos, para minhas irmãs, meus irmãos, para toda a minha família e para as ovelhinhas do Senhor. Para todos aqueles, Pai, que me assiste e crê na palavra que o Senhor sempre tem me trazido para abençoá-lo. Entra neste dia, na casa deles. Tira cada um de nós da cova dos leões. Nos livra dos acusadores, dos mentirosos. Porque o Senhor diz também na sua palavra, no livro de Provérbios 26, que nenhuma maldição, sem causa, contra mim e contra os teus filhos, não prosperará. Senhor Deus, faça a tua obra nessa sexta-feira. Abençoa esta casa de oração, Reino de Deus. Abençoa a minha vida e o meu ministério. Abençoa teus filhos e o teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.